O Brasil vai comemorar 200 anos de independência na próxima quarta-feira. E o Jornal Hoje preparou uma série especial com a repórter Mônica Sanches, que vai contar como é que foi esse processo. É um mergulho na história do Brasil através dos símbolos da independência, como a mesa do Fico, onde foi escrito o manifesto que convenceu o príncipe português Dom Pedro a não voltar a Portugal e ficar aqui mesmo no Brasil. Madeira de lei, 2 metros de diâmetro, 80 centímetros de altura. Móvel talhado no século XVII. Ao redor desta mesa foi planejada a independência do Brasil. É a conclusão da pesquisa feita no claustro deste convento, que guarda vários registros da época em que era frequentado por Dom Pedro. No Largo da Carioca, centro do Rio, o convento de Santo Antônio tem mais de 400 anos de história. Aqui viveu Frei Sampaio, que comandava as reuniões do grupo conhecido como Clube da Resistência. Num destes encontros no convento, foi feito o Manifesto do Fico. E tudo indica que Frei Sampaio redigiu o documento sobre esta mesa. Os corredores do convento de Santo Antônio são o cenário onde o sonho de uma nação independente começa a virar realidade. O grupo que participa de reuniões secretas planeja estratégias para conseguir mais apoios para a chamada causa brasileira. O movimento que começa aqui consegue ultrapassar os limites do portão do claustro do convento e da Corte do Rio de Janeiro. Em outro ambiente cheio de mistérios, a maçonaria, políticos e jornalistas do Clube da Resistência, como José Clemente Pereira e Joaquim Gonçalves Ledo, começaram a reunir assinaturas no documento, pedindo para o príncipe desobedecer a ordem para voltar a Portugal e ficar no Brasil. Uma coisa que foi o ponto da discórdia nesse embate entre portugueses poderosos do Reino e do Brasil foi o esvaziamento do poder decisório, sobretudo nas questões jurídicas, né? O que hoje a gente conhece como Supremo Tribunal Federal. Os portugueses de Portugal queriam levar os tribunais de apelação finais lá para Portugal. E isso causou uma indignação muito grande na opinião pública da corte, sobretudo, mas do Brasil em geral. O Fico juntam-se todas as forças a favor do Brasil. Conservadores, monarquistas constitucionais, republicanos, todo mundo fica junto para impedir o príncipe de ir e para defender os interesses brasileiros. O Manifesto do Povo do Rio de Janeiro, como ficou conhecido o Manifesto do Fico, se multiplicou em outros documentos que correram pelas províncias e ganharam milhares de assinaturas. Olha, 8.000 assinaturas, em um momento em que a logística era complicadíssima, é de fato um efeito monumental para essa transição dos anos 1821 e 1822. Lembrando que esse manifesto ele começa a ser construído em dezembro de 1821, ele é terminado na primeira semana de janeiro de 1822 e, portanto, no momento em que as comunicações elas demoravam semanas, às vezes meses, para serem realizadas. O Manifesto do Fico e outros documentos que registram essa articulação para a independência estão no arquivo da cidade do Rio de Janeiro. Porque o Rio era a capital, então ele era a sede do Senado da Câmara. Era aqui que Dom João VI morou e foi aqui que Dom Pedro I morou. Então o Senado da Câmara tomava todas as decisões. Nós temos as atas do Senado da Câmara, nós temos toda a comprovação histórica que nós vamos mostrar digitalizando esses documentos. Contratamos uma empresa técnica que faz a fotografia numa máquina fotográfica especial, tira a sombra e depois vamos transcrever, porque é muito difícil ler o que está escrito com aquela letra antiga, bico de pena e tal. Nós vamos botar no site do Arquivo da Cidade, mostrando esses documentos e contando o processo de independência.
Após a declaração do fico nesta sacada, no Paço Imperial, as tropas de Portugal tentaram reagir e ameaçaram sequestrar Dom Pedro. O clima era tão tenso que a princesa Leopoldina partiu da Quinta da Boa Vista com os filhos pequenos para a fazenda da família real em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Hoje, a sede da fazenda é um batalhão do Exército. Na época, a viagem numa charrete até aqui levava 6 horas. Nesta cripta do convento de Santo Antônio estão os restos mortais do primogênito de Pedro e Leopoldina, João Carlos, que morreu com apenas 11 meses após ficar doente durante a viagem a Santa Cruz. Dona Leopoldina era filha do imperador da Áustria. Dom Pedro é um emotivo, né? A morte desse filho desestrutura ele escreve cartas chorando para Zé Bonifácio, para o sogro lá, enfim, fica arrasado com a morte do filho. A revolta pela morte do filho e a vinda de José Bonifácio de São Paulo para ser o principal ministro do príncipe empurram Dom Pedro para o desfecho que começa a se tornar inevitável: a separação de Portugal.